Ela não teve sorte, né? O cabelo dela não ficou bom. Acaba sendo inevitável os olhares, ou às vezes a forma que você é tratado em alguns lugares, ou às vezes o tom de voz que as pessoas usam com você. Leva ela lá para a cozinha para ela aprender cheiro de tempero, que essa daí vai ser uma boa parideira e uma boa cozinheira. Sempre tem comentários, estereótipos. Ai, Globeleza, então você se arruma toda bonitona, né? Ai, oi, Globeleza. Eu falei, gente, não tem outro... Bonita, bonita, sabe? Às vezes eu queria dar um glossário. Desde quando eu era pequena, essa ideia de que tudo que é preto ou tudo que é negro é do mal, ou é feio, ou não é bom, ela foi muito bem construída na minha cabeça, então eu sempre tive isso muito em mente, né? Acho que também por isso que eu criei esse auto-ódio dentro de mim. Eles se divertiam com a gente, mas depois casava com as brancas. Falar da vida é uma coisa terrível. Eu fico já pulando pedaço que é para mim não ir às lágrimas aqui, porque não quero, não vou. Eu vim para ser mulher bonita, hein? Faz favor. Meu nome é Vilma Lúcia de Oliveira Warner. Profissão de atriz, tenho 70 anos, sou uma mulher preta. Meu nome é Cíntia, agora eu tô com 43 anos. Sou professora e pesquisadora. Eu trabalhei durante 20 anos, quase, na área de TI. Aí fiz meu mestrado, meu doutorado. E hoje eu pesquiso a questão da diversidade racial e das questões do legado da escravidão no âmbito da administração, dos negócios. E falar sobre como ser mulher preta. Meu nome é Emily, eu tenho 18 anos, eu sou artista visual. Eu faço pinturas, desenhos com tinta acrílica, lápis grafite, essas coisas, colagem também de revista. Então, meu pai, ele é um homem preto, de pele retinta, ele é mais escuro do que eu, e a minha mãe era uma mulher branca. Eu me considero uma mulher negra de pele clara, não faz muito tempo que eu considero isso. Eu não me reconheço nos espaços dessa forma, então eu fico meio, será que eu sou mesmo? Será que não sou? Eu sou da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, né? Nasci lá. Vim para São Paulo em 64, com 13 anos. Minha mãe tinha um pouco mais de mistura na sua composição entre pai e mãe, né? Até por conta da nossa história ancestral. Ela vinha de índios com portugueses. Mas meu pai não. Meu pai... Aliás, meu avô teve 4 esposas e a última, que foi a geração do meu pai, a mãe era africana também. A minha família é composta majoritariamente por negros, né, por pretos. Né? Meu pai veio de Minas, né? Ele é de Uberaba e a minha família assim, tem preto assim, bem assim. Minha mãe minha mãe infelizmente é falecida, ela era de Santos. O pai dela veio de Alagoas, no Nordeste, né? Então tem um lado nordestino bastante forte. E a minha avó, que era filha de ex-escrava, que a minha bisavó ela nasceu naquele período da lei do ventre livre. Pelas pessoas próximas de casa mesmo, família, irmão, essas coisas, até então eles não me enxergavam como pessoa negra. Eu acho que eles estão começando a enxergar agora. Então isso também dificultou com que eu me enxergasse como pessoa negra. Porque se eles não me enxergavam, eu ficava, tá, então eu sou o quê? Se eu não sou branca, mas também não sou negra. Eu sou o quê? Eu sou o meio termo. Como que eu vou responder isso pra alguém? Tipo, você é o quê? Eu não sei. Foi bem complicado. Tipo, não ter essa afirmação da família, sabe? Porque eu acho que é muito importante. Tipo, minha filha, você é preta. Entendeu? Tipo, não tenta fugir disso, porque é isso, entendeu? Você olha no espelho e você tá vendo isso, então é isso, acabou.
Se fosse isso, seria muito mais fácil. Os negros de pele clara, quando a gente fala que a gente é negro, vem logo uma pergunta que mas você já sofreu racismo? Que parece que para eu me considerar negra em algum momento, eu tenho que ter sofrido racismo em algum momento da minha vida, senão eu não sou negra. Então, eu lembro que eu estava na sala de aula, a gente tinha acabado de fazer uma atividade, e aí a professora tinha chamado o pessoal para ir lá na mesa entregar, corrigir o caderno e tal. E aí quando ele passou do meu lado, ele virou assim pra mim, aí ele passou assim a mão no meu braço, cheirou. Aí ele parou assim e falou: nossa, Emily, você tem cor e tem cheiro de queimado, né? De bife queimado. A questão do racismo nunca foi falado assim abertamente, do tipo, isso é racismo. Então me lembro, por exemplo, de ser chamada, né, na escola, né, cabelo bombril. Lembra aquela música do Luiz Caldas? Nega do cabelo duro. Vocês lembram? Dessa dos anos 80, 85, por aí. Eu odiava essa música. Era muito, olha, você tem que aguentar, sabe? Assim, se alguém tirar sarro, você vai ter que, entendeu? Você vai ter que ir na rua e continuar, porque não tem muito o que fazer. Algumas coisas eu só fui entender depois de fazer a terapia. A compreensão de solidão, ela me acompanhou desde muito pequena. Foi uma ausência muito grande depois que a minha mãe faleceu. E o afeto, o acolhimento, que foi uma coisa muito ausente nessa minha fase da vida. E eu ia sempre muito triste para a escola. Chamado bullying hoje, nós somos bulidos até de bullying desde que saímos de lá do continente, né? Então hoje bullying, agressão virou um nome mais sofisticado. Não, era agressão mesmo, né? Era te jogar lápis, jogar bolinha de papel. Eu acho que foi um dos momentos que eu mais me odiava, assim, de tipo, eu acordava, aí eu ia fazer a minha higiene pessoal no banheiro e eu não me olhava no espelho, tipo, eu ia lá na pia, ia fazer as coisas e tal, eu não conseguia me olhar, porque se eu me olhasse, eu me achava uma pessoa, assim, não sei, horrível, sabe, tipo, eu não gostava do que eu via em nenhuma forma. Por vezes eu entrava no banheiro assim no escuro, eu não acendia a luz. E aí eu fazia as coisas que eu tinha que fazer no escuro. Claro que isso não é legal, né? Eu acho que não tem como isso contribuir para a autoestima de alguém. Mas, enfim, só que, enfim, eu fui... Sabe, quando você vai vivendo, porque naquela época eu acho que... primeiro, essas coisas não eram faladas, como hoje em dia a gente tem, né, abertamente, essa questão do bullying, sabe? Essa questão, né, do politicamente correto, isso não existia. Muitas vezes dizia que era uma menina muito agressiva, muito indisciplinada. E as professoras, muitas vezes, elas não tinham muito paciência comigo. Se eu ficava magoada, emburrada, deixa ela lá na cadeira, deixa ela lá. Era bem complicado essa fase da escola. Eu acho que a que mais me marcou e a que moldou um pouco, né, da minha personalidade hoje, tanto de autoestima, tipo, da forma que eu me via, da forma que eu me considerava e que eu me portava, né, no meio dos grupos, da sociedade em geral. Foram os momentos que eu mais fiquei sozinha, assim, tipo, no intervalo, no recreio, às vezes para fazer um trabalho, na sala de aula mesmo. Na adolescência isso também ficou presente, né? Mas ele fica presente de um jeito diferente, né? Porque eu nunca fui a menina cobiçada, sabe? A princesa, sabe? Aquela que os meninos fazem lista. Eu não sei o quanto que eu tive que fazer a mais, assim, de trabalhar mais, de estudar mais, de me esforçar mais, pelo fato dos meninos não me acharem bonita. Isso me fez competir com eles, entende? Porque eu tirava nota igual a eles. E isso acontece até hoje, né? Eu nunca cheguei a namorar ninguém,
Mas eu conversava, trocava ideia com os meninos e tal. A maioria deles, pelo que eu me lembro, tipo, desde o ensino médio mais ou menos, eles eram brancos. Não dava muito certo, eu não sentia, tipo, que eu era muito respeitado. A maioria das vezes eu sentia que eu era sexualizada, sabe? Eu vou pegar ali a neguinha pra, tipo, dar uma diferenciada no repertório, sabe? Alguma coisa assim, ou porque eu nunca tinha trocado uma ideia com uma pessoa preta antes, então eu vou tentar ali. A gente tem a nossa liberdade, né, enfim, de se relacionar, ficar, mas eu percebia que era sempre uma questão de, assim que o cara transava com você, acabava o interesse, é como se fosse um check-in. Um dos caras com quem eu falou, nossa, a primeira mulher negra com quem eu transo. Eu ouvi isso de uns 2 homens, assim. Aí você ouve essas coisas pós, sabe? Bem que o pessoal falava que comer uma negra era, sabe? Eu ouvi isso de um homem negro, inclusive. Nessa etapa que eu vim para São Paulo aos 13 anos, eu trabalhei de serviço doméstico até meus 17, 18 anos. Queria sair de casa porque era muito conflitos, eram muitos morando numa casa de cômodos, né, como se falava antigamente. E aí o primeiro cidadão que apareceu na minha frente, você quer casar ou não quer casar? Eu mesma pedi o rapaz em casamento. Era a ilusão que nós mulheres tínhamos, principalmente da minha faixa etária, de que o casamento era uma saída. Eu nunca tive sonho, sabe aquela coisa, eu sonho de casar, sabe? Mas não por eu ser contra a instituição do matrimônio, né? Mas sabe quando é uma coisa inalcançável? De eu ter dúvida se eu era homossexual, assim, do tipo, sabe quando você começa a se questionar e as coisas não aconteciam sempre daquele jeito? Eu falava, gente, será que... Aí eu falava, não, eu gosto de homem mesmo, sabe? De eu fazer planos de coisas que não dependiam de um homem, né? Ou de uma relação, né? Seja lá como ela fosse, e fazer outras coisas, assim. Ter por perto uma pessoa que me olhasse como uma pessoa, como um humano, sabe? Que merece afeto, que merece ser amada e que merece ser respeitada. Eu sempre tive muito medo de me olharem só como um corpo, sabe? Me olharem só como a neguinha ou só como a mulata. Eles me colocam nesse espaço, então, de segunda opção, né? De algo que talvez sobre. Ou alguma coisa ruim mesmo, tipo, quando não tiver mais opção, aí vai ser aquela. O meu pai teve uma outra senhora e essa senhora era branca. Então, essa rivalidade de mulheres brancas entrar no nosso ambiente e se achar melhor do que a gente já trazia esse sentimento de inferioridade. E com as mulheres negras tinha uma afinidade e uma identidade por conta da própria solidão. Tinha uma frase antiga que falava a mulher preta para trabalhar, a índia não sei o quê e a branca para casar. Isso tem que ser pautado, né, quando a gente fala isso da solidão da mulher negra, porque se a mulher negra ela é solitária, porque também os negros homens também não a consideram como um objeto de desejo, mas de desejo no sentido bonito, né, da palavra desejo, né? Aí, um pouco mais nos 10, 12 anos, eu comecei a perceber que esses brancos falavam assim, principalmente as mulheres. E por que você não passa o ferro no cabelo? E aí, com o passar do tempo de ficar me fazendo essas provocações, eu comecei a achar que eu também queria alisar o cabelo. Sem entender que era violência, mas era um desconforto, porque muitas vezes queimava, machucava o pelo, né, o couro do cabelo. Teve uma vez que eu fiquei numa depressão tão grande que eu cortei meu cabelo. Cortei quase zero, porque assim ninguém tem que ficar falando que eu tenho que cortar, que eu tenho que trançar. Embora eu nunca tenha usado meu cabelo dessa forma como um protesto, tá? Tudo começou por causa... Eu sempre alisei o cabelo. Me lembro quando chegou em 2012, eu morava aqui no centro e trabalhava no Morumbi.
E na época eu fazia natação, então assim, não dava tempo, sabe, de fazer tudo aquilo, de passar chapinha, sabe, todo aquele processo, né, e ir trabalhar, né. Até que teve um dia que eu falei, ai, cansei, vai assim mesmo. E foi assim que começou, que eu comecei a fazer a transição, né, E eu me lembro que até o meu irmão uma vez falou, sabe que você mudou de personalidade? Mudei minha personalidade por causa do cabelo. Com 10 anos mais ou menos eu comecei a alisar meu cabelo, a fazer progressiva. A irmã mais próxima que eu tinha minha, que tem a pele também um pouco mais escura, ela alisava. Ela tinha um cabelo gigante, assim, pretão aqui, cobrindo as costas. Eu ficava babando no cabelo dela, né? E aí sempre foi uma luta pra alisar o meu cabelo, porque eu queria, tipo, escorridão, assim, né? Tipo, com a raiz bem baixinha. Mas dificilmente eu conseguia esse resultado, porque tinha que ser uma progressiva boa, e aí era caro, e aí eu não tinha dinheiro pra pagar. Aí eu parei de alisar o cabelo, de fazer progressiva, e decidi aos poucos ir deixando ele cacheado. Apesar de eu não ter uma referência muito próxima, pessoalmente, de alguém com cabelo cacheado e tal, que me incentivava a fazer isso, eu via bastante na internet. Eu acho que eu comecei a pegar gosto pelo que eu estava vendo, sabe? Eu comecei a, de fato, me achar uma pessoa bonita. Porque eu comecei a achar também as outras pessoas parecidas comigo bonita. Esse olhar do branco sobre o meu corpo, sobre a minha pessoa, eu percebi desde a infância. Porque eu sempre falava assim, ai, que pretinha, bonitinha. Pedia para trançar meu cabelo, para não... né? Aí, por enquanto, você está achando que é para seu cuidado mesmo, né? E eu, às vezes, eu ficava perguntando, por que está me olhando e falando assim? Ah, não, porque você é bonitinha, você é engraçadinha, você é esperta, você aprende as coisas rápido. Porque botava um banquinho, subia para poder ajudar a descascar batata, cebola. Eu achava aquilo o máximo. Fui me dar conta bem mais tarde que estava me explorando. E aí ela me perguntou se eu sabia sambar. Aí eu falei, não. Tipo, queria, mas não sei. Ela, então você não é negro. Então pra você chegar e falar, pessoal, eu sou uma pessoa negra. Aí você tem que apresentar um currículo, né? Tipo, eu sei sambar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Ok, você é negro. Porque se você chegar e falar, eu sou uma pessoa branca, ninguém vai te questionar isso. Esse estereótipo, né, esse cabelo, né, e tudo mais, eu adoro meu cabelo, mas... E eu vou apresentar minha pesquisa, né, o pessoal já imagina várias outras coisas, sabe? O pessoal imagina que é dança afro, nada contra, eu adoro dançar, né? Então, mas sempre vem, ai, você não sei o que, você dança, né? A gente tava na praia em São Vicente, aí tava lá o pessoal tocando samba, não sei o que, ok, tudo lá. Aí vem uma mulher do nada e fala, ai, nossa, porque uma mulata sambar, não sei o que, eu falo, gente... Entre deboche, entre brincadeiras desagradáveis, né? Que se fosse hoje, nossa, eu saberia fazer direitinho no lugar, né? Quando você é nova, né, você tem 15 anos, sei lá, 20, você acha que a culpa é sua. E aí eu consegui uma coisa que mudou muito, é saber que faz parte de um racismo estrutural, você entende? Faz parte de uma construção que está fora de você. E aí você não se culpa, eu acho, você não se responsabiliza por isso, entende? Facilitar mais a vida à minha volta, para meu filho e para mim mesma, né? Então eu comecei a ter vontade de estudar, de aprender mais, né? E fui descobrir o teatro, né? Teatro, cinema, a explosão da mulher
bonita, de me dar conta que eu era uma mulher negra que causava impacto, né? Ai, é muito doido falar isso. Mas hoje eu me considero uma mulher negra, assim, maravilhosa, assim, sabe? Eu olho no espelho, eu gosto muito do que eu vejo, tipo, muito, muito, muito. Eu acho que isso é uma construção contínua e diária, né? Mas eu me gosto bastante hoje, tipo, muito mesmo. As gerações novas vão trabalhar melhor essa construção de sobrevivência com mais equilíbrio do que foi na minha geração. Porque vocês estão mais ousadas, vocês estão mais livres. Isso ajuda a empoderar as mulheres negras, né? E dá confiança para ela, porque o que mais dificulta para nós, mulheres negras, em toda a sua fase, é se sentir segura, confiante naquilo que vai fazer. Um professor me convidou para um evento com escola pública, sabe? Com criança até 14. O projeto dele é Mulheres Negras na Pesquisa. E aí eu fui, falei, comentei do meu trabalho e tal. Aí veio uma menininha. Nossa, toda vez eu choro quando falo disso. Nossa, você é linda. Olha, eu acho assim... Eu acho que foi o elogio mais bonito que eu recebi da minha vida. Porque ela olhou, parecia que ela estava olhando com uma rainha, sabe? Quando você vê uma aparição de Virgem Maria, sabe, assim? E ela, você é linda, assim, o olho dela brilhava, sabe, Mariana? Brilhava, assim. Eu acho que é muito importante você se cercar de pessoas parecidas com você, né? Porque quando você está constantemente em um ambiente onde você é exclusiva, onde você é a única daquele jeito, você acaba se colocando num lugar de exceção e sempre de um lugar de menos, sabe? Então, e reconhecer que existem muitas formas de se existir um cabelo, de se existir um corpo, e não tem forma errada ou forma certa, tipo, tá tudo ok, tá tudo certo do jeito que tá. Se você quiser mudar alguma coisa, você muda, mas portanto que seja por uma escolha, né? Tipo, eu vou gostar se eu fizer isso. E essa abertura é fruto de toda uma geração de lutas, né? Nossas, todas, de outros mais atrás, sem falar dos nossos ancestrais, né, que nos trouxeram até aqui. Parece que eles querem que essa população tenha sofrimento, né? E cada vez mais nós cantamos, cada vez mais nós dançamos, né? E cada vez mais nós soltamos uma beleza interior que transborda, que brilha, que ilumina, mas é uma alegria forte, é uma alegria contagiante, né? Eu quero nascer de novo mulher preta. Alma negra, pura e verdadeira luta guerrilheira, classe tão sofrida, discriminação desumana, beba, pise sem convite, me convide, não hesite, não hesite. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez. Alma negra, pura e verdadeira luta guerrilheira, classe tão sofrida, discriminação desumana, verbal, crise sem convite, me convide, não hesite, não hesite. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez.